boa noite. Meu nome é Renata Bessa. A gente vai dar continuidade aqui às aulas que a gente está tendo da turma de pedagogia lá da FATEFO. Tá bom? E a gente está entrando agora na parte de educação inclusiva. A gente está na disciplina de psicologia da educação. E aí, assim, eu vou estar enviando para vocês o livro, né? Assim, tem vários artigos que já foram enviados. É importante que vocês leiam, porque isso aqui é uma pincelada no assunto. A gente não pretende aqui abordar todo o assunto, porque a gente não tem como. Então, quem quer realmente aprender sobre educação inclusiva e todos os seus processos, precisa ler bastante sobre o assunto. Até porque há muitas mudanças com relação a isso. Então, é preciso estar atento. Eu vou estar enviando o livro para vocês também, sobre educação inclusiva, para que vocês estejam lendo, e lá tem todas as leis, as mudanças que houveram, mas a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito dessa mudança histórica que houve no Brasil, né, sobre a educação inclusiva. Mas lá no livro vai estar muito mais detalhado as leis, as diretrizes, tudo isso para vocês. Inclusive, falando a respeito do que precisa para ser uma escola inclusiva, do que o professor precisa, o tipo de formação que precisa ter. Então é um livro muito completo, e um livro excelente de ler, fácil. E é um livro que vocês vão estar gostando. Quem se interessa pelo tema, pelo assunto, pode estar lendo, que é bem interessante, tá? Então, professor e educação inclusiva é o tema da nossa aula. E aí a gente vai ver que em meados do século XX é que esse processo de educação inclusiva, na educação básica, ele começa a se expandir, né? Porque ainda foi de uma forma muito lenta. A educação inclusiva, ela vai ter sua expansão, na verdade, assim, ele começa um processo mais maciço de expansão na década de 70 e de 80. Antes disso, a educação também era muito um privilégio da elite. Então, a educação, quem era das classes mais desprivilegiadas não tinham tanto acesso à educação. Imagine quem precisava de uma educação especial, né? Quem tinha algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Aí era que realmente tinha dificuldade de acesso mesmo. Então, assim, quando começa mesmo a expansão, é mais ou menos na década de 70, de 80, que se começa a pensar, se começa a mobilização a respeito disso, da educação inclusiva no Brasil. Não havia uma política sobre isso, não havia uma política pública a respeito disso na nossa Constituição, né? Não havia algo voltado para a educação inclusiva no Brasil, não havia algo realmente estabelecido. E aí, no que diz respeito às pessoas com necessidades especiais, principalmente aquelas que apresentavam algum tipo de deficiência, até a década de 70, geralmente a educação era realizada em escolas especializadas. Aí você imagina assim que realmente quem tinha mais acesso é quem tinha algum recurso financeiro para ter acesso a essas escolas especializadas. Porque quem não tinha, né, ficava à margem disso. Porque não se tinha... Porque quando se fala em educação inclusiva, a gente tem que ter... A escola especializada não é educação inclusiva, ela é especializada. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho lá na frente essa diferenciação, tá? Então antigamente tinha as escolas normais, né? As escolas regulares, que são chamadas, que são as escolas normais de primeiro, segundo grau, enfim. E existiam escolas especiais que ainda existem, que exatamente trabalham com pessoas com necessidades especiais. Elas ainda existem. Por exemplo, existem escolas voltadas só para a comunidade surda. Então, existem ainda essas escolas especiais, tá certo? E aí, antigamente, quem tinha mais uma condição financeira estudava nessas escolas especiais, não existia uma política voltada para isso, né? Não existia uma preocupação realmente social voltada para isso. Quem não tinha essa dificuldade ficava à margem. Essa área é eleita como prioridade no plano setorial de educação e cultura, em mais ou menos em 1972 a 74, e em consequência foram fixados objetivos e estratégias voltadas para esse campo educacional. Perceba aí que começa em 72, 74 esse movimento de priorizar esse tipo de inclusão, tá? Com a criação do Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, né, em julho de 73,
foi o primeiro órgão responsável pela formulação e o acompanhamento de políticas da área da educação especial, no âmbito nacional, tá bom? Então, como consequência dessa implantação, o atendimento educacional para alunos, então, considerado excepcionais, também em escolas regulares e estaduais do município. Então, como consequência da implementação disso do Senesp, começou a inclusão desses alunos, a implantação de um atendimento educacional que antes não havia para alunos considerados, aí eles colocam entre aspas, excepcionais, né, nas escolas municipais e estaduais, porque antes, como eu disse, não havia, tá certo? Eram só nas escolas especiais. E aí começa a surgir essa demanda, essa abertura para que esses alunos comecem a ter acesso nas escolas regulares da rede municipal e estadual. Surgiram assim as denominadas classes especiais, bem como várias outras modalidades educacionais, inclusive o atendimento desses educandos em classes comuns, sob a égide de paradigma da integração. Aí a gente vai ter duas coisas aqui importantes de se dizer. Primeiro, as classes especiais nas escolas da rede municipal e estadual, e aí não é bem uma educação inclusiva, porque são classes separadas, né? Não eram classes juntas, e aí também nas classes comuns, que é mais voltada a realmente ao que se pensa de uma educação inclusiva, que são os diferentes ali naquele local, que eles possam ter acesso, né, à educação dentro de uma sala de aula em comum. Predominava, porém, a visão de dois sistemas separados, que é o que eu falei, o regular e o especial. O sistema regular, que era o sistema dos alunos considerados normais, sem necessidades especiais, e o sistema especial, para esses alunos que tinham algum tipo de restrição, de limitação. Aí em 74, é interessante a gente ver esses números, tá? Porque é bem significativo. Havia um quantitativo de 96.413 pessoas com tais condições, né, que eram denominadas pessoas com necessidades especiais, para serem atendidas educacionalmente, em todo o país. Eu estou falando em âmbito nacional aqui, tá? Principalmente entre a faixa etária de 7 a 14 anos. E na região Nordeste, o quantitativo de alunos com necessidades especiais atendidos atingia o patamar de apenas 10.721, né? Muito pouco, muito abaixo, muito aquém do que se precisava. Estavam frequentando alguma modalidade, então eram muito baixos os alunos com necessidades especiais, né? Com necessidades especiais aqui no Nordeste que frequentavam algum tipo de modalidade educacional. Segundo dados do Senesp, neste ano, que é no ano de 74, existiam cerca de 13.970 docentes, professores no Brasil, em exercício no campo da educação especial. Então, para um território tão amplo como o nosso, tão diverso, é muito pouco esse número, né? Porque para ser um professor de uma educação especial, não basta só ter a formação para um professor. Existe toda uma questão, existem informações específicas nessa área para que ele seja capacitado para a educação inclusiva, né? E aí é interessante pensar nisso porque não é só colocar um aluno dentro de uma sala de aula. Existe toda uma situação de envolvimento, porque se eu coloco só aquele aluno dentro de sala de aula, eu posso, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho depois, segregar aquele aluno, mesmo ele estando ali dentro. Não quer dizer que ele estando dentro da sala de aula com os outros, ele esteja participando. Se não houver condições mínimas de que ele participe, de que ele interaja e de que ele consiga, né, inclusive a turma também, absorver esse aluno também vai ser, de alguma forma, colocado no canto, naquele lugar, né? E não é isso que a educação inclusiva quer. Não é só colocar dentro de sala de aula, mas é dar condições para que haja realmente interação, integração e para que se quebre barreiras e fronteiras, né? De ambos os lados, tanto dos alunos que têm necessidades especiais, como dos alunos que não têm necessidades especiais. Segundo dados do Senesp, havia esse número, 13.970 docentes no Brasil. Destes, 56% desse número de 13.970, só 56% apresentavam um nível de segundo grau. 5% eram leigos, embora 46% possuísse algum tipo de especialização. Então, havia realmente uma necessidade muito grande, muito urgente
para a implantação de uma educação inclusiva, de um trabalho muito amplo na área da formação dos docentes, né? Havia uma necessidade de se investir na educação dos docentes no Brasil. Na região Nordeste aqui, ele vai dizer que 4.510 professores atuavam nessa área da educação especial, sendo que destes apenas 768, ou seja, 17,2%, tinham especialização para o exercício da função. Então é um número muito baixo, né? Era um número muito reduzido e havia uma necessidade urgente para que houvesse uma mudança com relação a isso. O atendimento ofertado estava ainda muito centrado nas instituições especializadas. Apesar de já haver essa necessidade, já se ver essa mobilização, mas ainda estava muito centrado nas instituições especializadas. E hoje em dia a gente ainda vê muito esse discurso de que não, tem que ter realmente um local especial para eles, tem que ter um local especializado para ensinar, como se isso não fosse segregar, como se isso não fosse dizer que o outro, por ser diferente, em algum sentido, ele não pode estar junto, ele não tem capacidade de estar junto, ou ele me atrapalha estando junto, como às vezes é o discurso que a gente ouve, né? Então, assim, é complicado isso, porque a gente precisa pensar nisso. Quando a gente reproduz esse discurso de que o outro, por ser diferente ou por ter uma necessidade especial, ele precisa de um lugar especial, é um discurso segregador. E a gente precisa ter cuidado na propagação desse discurso, para que a gente não emita, às vezes a gente, mesmo sem saber, a gente pensa que está fazendo um bem, né, que está dizendo assim, eu estou fazendo algo legal, porque tá... Mas separar o outro de mim, dizer que o outro... E aí é o que dizer assim, eu não tenho que aprender com o outro. Nessa relação eu não ganho. E a gente ganha muito nessa relação com o diferente. Havia uma grande premência quanto à capacitação de recursos humanos na área, né? Como eu falei, havia uma necessidade urgente de capacitação dos docentes, dos professores que atuavam na área, né? Para que pudesse haver uma ampliação nesse campo. O Plano Nacional de Educação Especial, no período de 77 a 79, foi o de que capacitar recursos humanos envolvendo pessoal docente e técnico especializado das equipes multidisciplinares, né, que fala de várias disciplinas, para atendimento aos excepcionais, a partir da educação precoce, né, que é uma educação que começa desde de pequenininho, né, dali do infantil, até uma formação profissional, ou seja, até uma universidade, até um pós, um doutorado. Então, de 77 a 79, foi implementado, né, esse Plano Nacional de Capacitação de Docentes, para que houvesse como responder essa demanda, essa necessidade. A preocupação com a ação pedagógica empreendida com educandos com excepcionalidade intensifica-se no período de 79 até 84. E conforme os dados do Senesp, foram realizados no país 184 cursos de educação especial, sendo que 35 foram de atualização, 34 de especialização, 1 de aperfeiçoamento, 19 de estudos adicionais, 61 de extensão universitária, 26 de licenciatura, 8 de mestrados, que foram executados pela Secretaria de Educação, 24 pelos 24 estados da federação, né? Propiciar a preparação de 6.707 profissionais voltados para as áreas de atendimento educacional. Então, foi um número considerável, né? Houve um ampliamento disso, mas ainda há uma necessidade muito grande, muito urgente, de que se amplie ainda mais e que a gente possa pensar em possibilidades de inclusão e de aperfeiçoamento de professores e docentes, porque a gente precisa realmente pensar além da caixa, né? Pensar que há uma necessidade, que há uma mudança sociocultural, e isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Para mudar isso, a gente precisa mudar também cultura, forma de pensar. Como eu disse, às vezes a gente reproduz sem nem pensar no que está reproduzindo, e a gente precisa parar para pensar no que a gente está falando, está reproduzindo, né? E aí a gente precisa ir além disso, dar um passo além. Por que todos estão dizendo isso? Por que é assim?
o que isso acarreta, qual o prejuízo ao outro que tem. Então a gente precisa começar a pensar nisso e, como educadores, a gente precisa sim pensar em formas. É difícil, demanda muito esforço, demanda formação, mas é uma escolha de transformar o mundo, né, através da educação. Então a gente precisa, através dessa escolha que a gente tem tomado, tem se apropriado como educadores, é uma escolha, a gente precisa se responsabilizar pela escolha que tomamos, ninguém nos obriga a isso, mas se temos escolhido a educação como área que é uma área linda, então a gente precisa sim se apropriar disso e ter essa escolha de sim, tratar esse assunto como um assunto de urgência e um assunto que precisa ser tratado com muito carinho, com muito amor, que é a educação inclusiva, né? E investir nisso. Aí, não só nesse período citado, mas em anos subsequentes, a formação de professores para educação especial surge em diferentes formatos e nos vários estados do Brasil. Tá? Então, surgiram outras formações em diferentes formatos, em diferentes modelos e estilos em vários estados do Brasil. Então, a partir da década de 90, inicia-se um movimento que se prolonga até os dias de hoje, que busca a inclusão plena de todos os educandos nas classes regulares, desde a educação infantil. É o que eu disse, ou seja, a educação inclusiva, ela busca não salas especiais, ela não busca isso, ela busca, sim, possibilidades e possibilitar que aquele aluno que tenha uma necessidade especial esteja numa sala regular, né? Que ele tenha acesso e que através dessas diferenças, através desse movimento, ele possa aprender com o outro, porque um aluno em necessidade especial, a gente vai ver já isso, ele tem condição de aprender com aquele que não tem, da mesma forma que o outro também que não tem necessidade especial aprende e muito nessa relação. Nós aprendemos demais na relação, para além de uma teoria, nós aprendemos muito como seres sociais na relação com o outro. Nesse sentido, por meio da ação educativa, os profissionais de ensino regular nos diversos níveis, né, desde o fundamental, ali do básico até o nível superior, devem buscar atender de maneira adequada às necessidades dos alunos. E aí eu disse, não é fácil, demanda tempo, demanda esforço, né? Às vezes, principalmente na rede municipal, na rede pública, às vezes não se tem recursos, né? Às vezes é sobrecarregada e não quero dizer aqui que que a gente não percebe, não sabe da realidade da educação, às vezes o investimento que se faz nessa área está aquém do que realmente precisaria ter, não só na rede pública, na rede privada também, às vezes, né? Se pensa no lucro e não mais, a gente precisa sim lutar por isso, levantar essa bandeira, e aí a gente começa assim buscando uma capacitação e dando voz sim a essa necessidade de inclusão, tá? E aí dentro dessa perspectiva, houve uma ampliação de sistemas com vistas não só no crescimento quantitativo de matrícula, mas também na melhoria do sistema escolar. Nós já caminhamos bastante nisso, mas é um caminho ainda longo que precisa ser trilhado sobre a educação inclusiva, né? E aí o aprimoramento do sistema de gestão, a atuação de profissionais e processo de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 96, do artigo 62, ela diz o seguinte: a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos quatro primeiras séries do ensino fundamental. É oferecida a nível médio na modalidade normal. Então, foi instituída uma lei de formação de professores, essa lei de diretrizes, né, da educação nacional, e aí se busca realmente esse aperfeiçoamento dos docentes. A partir da portaria ministerial número 1793, foi reconhecida a importância de complementar currículos de formação de docentes e de outros profissionais que atuam nessas áreas afins, né? Sendo recomendada a inclusão da disciplina específica focalizando aspectos ético-políticos educacionais
relativos a pessoas com necessidades especiais, prioritariamente nos cursos de pedagogia, psicologia e em outras licenciaturas, assim como a inclusão de conteúdos específicos em cursos da área da saúde. Então, assim, houve toda realmente uma mudança, inclusive uma mudança em currículos, para que pudesse dar conta dessa demanda e para que pudesse haver uma mudança na forma de pensar, uma mudança cultural, né? Havia uma necessidade e nós precisamos conhecer esses alunos, precisamos conhecer as necessidades, precisamos ter conhecimento disso, aperfeiçoamento nisso, para responder a isso. A resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Aí ela vai dizer o seguinte: a educação básica deve ser, isso aqui é uma resolução do Conselho, tá? Ela vai dizer assim: a educação básica deve ser inclusiva. E aí, como eu já disse, inclusiva, ela não é exclusiva, excludente, ela não tem uma sala específica, ela fala de inclusão, no sentido de atender a uma política de integração dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do sistema de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da educação básica inclua conhecimentos relativos à área da educação desses alunos. Então, que para haver esse movimento, essa inclusão, os currículos foram também mudados e ofertados nesses currículos, nesses cursos, as modalidades para conhecimento, para aperfeiçoamento nessas áreas, tá? E nos tempos atuais, construir uma escola numa perspectiva inclusiva que atenda adequadamente a estudantes de diferentes categorias, potencialidades e ritmos de aprendizagem é um grande desafio. Como eu disse, não basta só oferecer ao aluno acesso à escola. Não é só colocar dentro de uma sala de aula. Está para além disso. Eu posso correr o risco de segregar, de causar exclusão daquele aluno que está incluído naquele espaço. Então, não é só abrir uma sala de aula e dizer: nós aceitamos alunos com necessidades especiais, tanto na rede pública como privada, né? Precisa, sim, ter todo um manejo, ter todo um preparo, e aí cabe a professores essa especialização, cabe ao Estado, às entidades governamentais competentes na formação, cabe também às escolas privadas terem essa sensibilidade com relação a isso, né? Para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a educação inclusiva se propõe a fazer, né? Que é algo lindo e realmente algo muito potente em termos mesmo de sociedade, de mudança social, né? E que causaria, assim, realmente mudanças na estrutura social muito benéficas. Várias iniciativas foram empreendidas pelo MEC e nos órgãos a nível federal, estadual e municipal no que diz respeito à formação de docentes para favorecer a inclusão de todos os alunos na escola regular. Eu vou parar aqui e aí a gente vai continuar. Esse vai ser esse assunto, vai ter um assunto da próxima aula também, tá? E a gente vai dar continuidade nesse assunto sobre educação inclusiva e a gente vai falar sobre o que é a educação inclusiva e os benefícios dela um pouquinho, tá certo?